Olá, poliglotas queridos, queridas, bem-vindo ao meu canal, bem-vindo a esse vídeo de hoje. Hoje eu vou contar para vocês a história da Gabi. A Gabi era uma menina muito estudiosa no colégio, só tirava notão, só tirava nota 10, nota 100, nota A. Ela era uma estudante maravilhosa, tirava notas boas. Os pais eram extremamente orgulhosos dela durante todo o período da escola, da faculdade, da adolescência. Ela saía bem em tudo, menina inteligentíssima. Inclusive em inglês, ela estudou inglês também na adolescência. Ela era excelente aluna, tirava muitas notas boas. Até que ela ficou mais velha e ela descobriu, sabe o quê? Que ela não tinha facilidade para falar inglês, para aprender inglês, apesar de ter estudado na adolescência. A Gabi descobriu que ela não tem o dom de falar inglês, porque quando ela foi precisar falar inglês, ela travou, ela não conseguiu, e aí ela falou: Poxa, eu sou travada, eu tenho um bloqueio, não nasci para isso, tá? Mas calma aí, você vai entender essa história da Gabi melhor, você vai entender isso. Talvez você seja uma Gabi, um Gabi, não sabemos, mas eu acho que você pode se conectar muito, se identificar muito com essa história de hoje. Mas se você não me conhece, meu nome é Clarice Roberti, eu sou neuroespecialista em aprendizado de idiomas, estou agora me pós-graduando em neurociências aplicada à aprendizagem, já me formei já fora do Brasil, tenho especializações já fora do Brasil, em ensino de língua inglesa, ensino de idiomas em geral, então pode confiar que a fonte aqui é segura, tá bom? E o meu objetivo aqui nesse canal é justamente fazer você não só aprender, mas você falar um idioma com mais confiança, mais rápido, usando o seu cérebro da melhor forma possível para isso, tá? Então se inscreve aqui no canal para toda semana você receber vídeos aí no seu e-mail. Toca o sininho para você também para o YouTube te lembrar que eu postei os vídeos, te avisar quando eu tiver postado um vídeo, tá? Então se inscreve aqui no canal. E segunda-feira eu vou aproveitar já para te falar que segunda-feira eu vou ter um webinário que vai falar sobre o plano que potencializa seu cérebro para melhores resultados. Vai ser segunda-feira, agora, dia 7 de fevereiro de 2022. Se você está vendo esse vídeo aqui na semana anterior ao evento, dia 7 de fevereiro de 2022, às 7 horas da noite aqui no canal, eu vou ter um webinário que eu vou falar qual o plano perfeito para você potencializar seu cérebro e ter melhores resultados ao aprender um idioma, tá? Então, eu te espero aqui, o link está ali, desculpa, o link está no primeiro comentário, também está na descrição para você deixar o seu e-mail e o seu nome e receber o link para o evento. Mas vamos lá, vamos falar da Gabi. Olha só, o que acontece com a Gabi? Quando a Gabi ela era adolescente, eu já falei para vocês, já contei aqui que ela era excelente aluna, ela arrasava no inglês, lembrando que aqui a gente está falando aqui de ter dificuldade para aprender inglês, né? Sabe aquela pessoa, provavelmente você é essa pessoa, se você está aqui, né, que fala, eu tenho dificuldade para aprender inglês, eu não nasci para isso, né? Então, vamos falar sobre isso. A Gabi também chegou no momento que ela pensou isso. Porque o que aconteceu? Ela era muito boa aluna e tal. Aí, quando ela era adolescente, a Gabi, que é uma personagem fictícia no nome, mas existem muitas Gabis por aí, ela começou a estudar inglês na adolescência e estudou inglês durante anos. Ela devia ter uns 12, 13 anos. A mãe dela falou: Vou colocar a Gabi no inglês. E aí colocou a Gabi no inglês. A Gabi terminou o inglês. A Gabi ficou 6, 7, 8 anos, talvez, bastante anos ali, estudando inglês. E aí ela terminou a escola, terminou o inglês, terminou a faculdade, excelente aluna também na faculdade, era uma menina realmente muito estudiosa, intelectualmente favorecida. Só que aí ela foi procurar lá, né? Ela foi procurar um emprego, ela saiu da faculdade, se formou, seja lá em qual carreira, ela se formou, e ela colocou no inglês, no currículo, né, que inglês avançado, afinal de contas, ela terminou o curso de inglês, aí ela colocou lá, inglês avançado, certo? Ela estava muito confiante que ela podia arrumar um emprego falando inglês, porque afinal de contas, ela sempre falou ali no curso de inglês e se virava bem naquele momento.
Quando ela teve a oportunidade no trabalho, ela foi contratada, né? Foi contratada e tal. Poxa, fizeram ali uma entrevistazinha ali de inglês com ela. Aí ela se virou bem, falou bem. Ah, so tell me about yourself. Me fala um pouquinho sobre você e tal. Aí ela falava. So, what do you like to do? What do you expect from this job? E aí ela conseguiu ali se virar, né, na entrevista, porque, aliás, ela treinava, né? Ela já sabia o que iam falar, perguntar para ela na entrevista. Aí ela ia lá, interagia, não, foi aprovada, mas não precisava falar inglês, até que chegou o dia que falaram, olha, Gabriela, você vai precisar atender um cliente americano. Você precisa falar, conversar com ele, tá bom? Ligar para ele, resolver algumas questões e tal, você fala com ele. Tá bom, claro. Quando ela foi falar com o americano, ela não teve um bom desempenho, ela teve uma certa dificuldade para entender o que o americano falava, ela tinha que ficar muito concentrada para entender o que ele falava. Quando ela tentava se comunicar, ela esquecia muito, né, as palavras, ela esqueceu, toda hora dava aquele branco, ela não sabia muito bem como falar, ela se enrolou um pouco, até que ela chegou a uma conclusão, que ela, na verdade, não era avançada, ela tinha colocado errado no currículo dela, ela era aluna, ela tinha inglês intermediário, ela falou, olha, meu inglês não é avançado, porque eu travo muito, eu esqueço as palavras, eu fico muito nervosa, cara, eu não sou avançada, não, eu sou intermediária. E aí ela mudou o currículo. Falou assim: para um próximo emprego, agora eu sou inglês intermediário. É melhor eu falar que eu sou inglês intermediário, porque o que aconteceu? Ela se enrolou ali com o cliente, ela depois começou a fugir do cliente, ela teve muita dificuldade de falar com aquele inglês, com aquele americano, e acabou que ela falava com o chefe, ah, eu tô com dificuldade, enfim, expunha aquilo e meteu na cabeça que ela era que ela tinha inglês intermediário e não avançado, né? Como ela achava. E ali do inglês intermediário, ela nunca mais saiu. Ela não conseguiu sair daquilo. Gente, realmente, eu achava que eu falava inglês, mas eu não falo inglês tão bem ali, tão bem como eu pensava. Eu acho que eu não tenho dom, porque eu estudei anos de inglês, estudei anos. Aí agora que eu precisei, aqui no meu trabalho, estou aqui, e não consegui falar, não consegui performar bem. Eu acho que eu não tenho dom, eu não tenho facilidade para aprender idiomas, eu não tenho facilidade para aprender inglês, falar inglês. Eu tenho algum bloqueio aí no cérebro que não me permite falar inglês. Muito bem. Agora, será que é isso mesmo? Você acha que tem bloqueio para falar idiomas, para aprender inglês, para aprender um idioma? Me fala ali nos comentários. O que que você pensa da sua capacidade de aprender inglês? É que nem a Gabi? Você se identifica com a Gabi? Porque vamos entender hoje que, na verdade, a Gabi ela fez algo errado enquanto ela aprendia no processo dela de aprender e falar, se desenvolver em inglês. Ela fez algo errado no processo de aprendizado dela. E a gente vai falar sobre isso. Bom, eu vou trazer para vocês hoje aqui informações que eu andei pesquisando, lendo, e são muito interessantes. Eu vou falar sobre um estudo que foi realizado por neurocientistas na Universidade de São Francisco, na Califórnia, e esse estudo, ele lança luz, ele esclarece muitas coisas em relação à dificuldade que algumas pessoas têm para aprender idiomas, principalmente adultos, que acham que não aprendem tão facilmente quanto as crianças, que falam, poxa, eu não aprendo, não, eu deveria ter aprendido quando eu era mais nova, mais novo ou mais nova, e agora não consigo aprender porque sou adulto. Então, esse estudo da Universidade de São Francisco, São Francisco, é difícil para falar São Francisco, de San Francisco, essa pesquisa esclareceu muitas coisas com relação a essa crença e a dificuldade realmente que pode existir, né? Vocês vão ver que realmente existe uma dificuldade, mas vocês vão ver será que essa dificuldade é de aprender idiomas, ou porque é adulto, ou porque você tem um bloqueio? Lembrem-se que a Gabi, a personagem aqui da nossa história, ela estudou quando ela era
pré-adolescente, criança no processo, na transição entre a infância e a adolescência. Ela começou com uns 12, 13 anos, ela não era adulta, né? Então, ela vai ajudar a gente a entender esse estudo realizado pela Universidade de São Francisco por esses neurocientistas. Bom, os resultados desse estudo foram realmente muito surpreendentes, porque trouxeram informações que nenhum outro estudo havia trazido antes. Eles pegaram centenas de pessoas para fazer esse estudo, colocaram eletrodos no cérebro dessas pessoas para monitorar o funcionamento do cérebro delas durante alguns dias, enquanto elas aprendiam e estudavam mandarim, tá? Deixa eu ver aqui, olha. Então, esse estudo foi muito interessante porque conseguiu abrir uma janela ali de compreensão sobre como o cérebro ele navega na troca de neuroplasticidade para a estabilidade do cérebro. O que isso significa? A neuroplasticidade, não sei se você já ouviu falar nesse termo, é a capacidade que o nosso cérebro tem de criar novas conexões à medida que aprende coisas novas. É como se o cérebro ele pudesse ser plástico, ele pudesse se movimentar e ganhar uma nova forma. O nosso cérebro tem essa capacidade. Porém, o nosso cérebro também, ele gosta de se manter estável, ele gosta de transitar, então, entre essa neuroplasticidade e a necessidade de se manter estável, ou seja, de não se modificar tanto. E esse estudo nos permite entender como que o cérebro ele lida ao aprender um novo idioma, tendo ele ali já o idioma materno, né? É como se fosse o idioma materno a parte estável do cérebro, aquilo que já está consolidado, e o novo idioma é o que vai gerar a neuroplasticidade. E o professor assistente de cirurgia neurológica e membro da Universidade de São Francisco, né, do Weill Institute for Neuroscience, desse Instituto Weill Institute of Neurosciences da Universidade de São Francisco, ele é PhD, né, professor de lá, e o Matt Leonard, é o nome dele, ele falou uma coisa interessante, ó, ao aprender um novo idioma, nossos cérebros estão, de alguma forma, acomodando essas duas forças enquanto competem entre si. Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele fica lutando, fica competindo, ele não sabe se rende à neuroplasticidade ou se ele se mantém estável, porque se manter estável é muito mais cômodo. A neuroplasticidade é um exercício. É como a gente, por exemplo, sabe quando você está de dieta? Aí você não pode comer chocolate, você fala, não vou comer chocolate. Mas aí, quando você vê o chocolate, um lado seu fala, Clarice, João, Paula, você não pode comer chocolate, não coma esse chocolate. Mas o seu outro lado fala assim, ai, mas é tão bom comer chocolate, é tão gostoso, eu já como chocolate há tanto tempo, só umzinho não faz mal, não. O nosso cérebro ele fica com esse conflito, fica competindo entre o que é melhor, o que é mais saudável e aquilo que é mais fácil, que não dá tanto trabalho, mas não é tão saudável assim, que é manter-se só na estabilidade. Então, o cérebro ele fica nessa competição quando a gente está aprendendo um novo idioma. Então, vai vendo que o negócio lá dentro do cérebro já está assim, está rolando uma luta ali quando você está aprendendo um novo idioma. É que nem quando você começa a se exercitar. Você tem o seu corpo, você é sedentário, você nunca se exercitou, ou então está há muito tempo sem se exercitar. Quando você vai fazer exercícios, vai para academia ou qualquer coisa, é um esforço muito grande, é uma luta, é cansativo, você fica até com o corpo muito dolorido depois, acontece isso de fato, mas é saudável para você. O nosso cérebro também passa por esse tipo de exercícios. Então, o que acontece? Ao usar esses eletrodos na superfície do cérebro dos voluntários, dessas pessoas voluntárias, para esses neurocientistas seguirem os sinais neurais de altíssima resolução. Esses eletrodos eles foram muito precisos, porque novas tecnologias têm sido usadas no monitoramento do cérebro. Então,
foi altíssima resolução para estudar o funcionamento dos neurônios, como que o cérebro age. Gente, foi fenomenal essa descoberta. Fica aí que você vai ver. Então, ao usar esses eletrodos, a equipe lá da Universidade de São Francisco descobriu que aglomerados de neurônios, grupos de neurônios espalhados pelo córtex da fala, o córtex da fala. O córtex da fala fica aqui do lado esquerdo, tá? Do cérebro. Fica aqui nessa parte. Então, os neurônios, os grupos de neurônios que ficam localizados aqui no córtex responsável pela fala, eles parecem se ajustar à medida que o ouvinte, a pessoa que está ouvindo, olha aqui, a gente está falando de fala, mas à medida que a pessoa vai ouvindo os sons, os neurônios aqui da parte relacionada à fala, eles vão se ajustando, eles vão procurando novos ajustes. Eles estavam posicionados aqui de um jeito, eu comecei a ouvir novos sons, sons estranhos, um novo idioma, um som que eu não conheço. Aí, os neurônios aqui da área da fala, eles começam a se movimentar. Opa, tá rolando um som diferente aí. Preciso me ajustar. Tá acontecendo alguma coisa. Então, olha só como que a fala ela está altamente relacionada ao ouvido, né? Os neurônios ali do córtex, da parte responsável pela fala, começam a se movimentar por causa do que estamos ouvindo. Então, quando a gente ouve sons estranhos, esses neurônios começam a procurar se ajustar àqueles novos sons. Aí esse professor, o Matt Leonard, ele falou o seguinte: estas são as nossas primeiras percepções sobre o que está mudando no cérebro. Então, essas são as primeiras coisas. Quando você ouve um idioma estranho, essa é a primeira coisa que se notou que acontece no cérebro. Esse ajuste ali dos neurônios no córtex da fala. Então, ele falou, essas são as nossas primeiras percepções sobre o que está mudando no cérebro entre a primeira audição dos sons de uma língua estrangeira e a capacidade de reconhecer esses sons. Então, essa é a primeira coisa que acontece, ok? Aí ele continua falando, esse estágio intermediário, aí esse passo que você já começa a reconhecer que você está se ajustando, aí você ouviu, aí você começa a buscar essa transição para reconhecer um novo som. Então, esse passo intermediário não que seja básico, intermediário avançado, mas intermediário de ser o intermédio, essa transição entre os sons, as primeiras vezes que você ouve um som e o momento que você começa a reconhecer. Então, esse momento de transição, de intermédio entre um e outro, é um passo crucial no aprendizado de idiomas, mas tem sido difícil de enfrentar, porque o processo é dinâmico. O que significa isso? É uma coisa que, assim, uma hora de um jeito, a outra hora de outro, muda muito, tá? Ele não é matemático. O cérebro, ele não é tão matemático assim. Não é tipo 2 mais 2, 4, 3 mais 3, 6, 20 dividido por 2, 10. Não. O cérebro, ele é dinâmico. Ele muda o tempo todo, de acordo com as nossas experiências, de acordo com as... eu não vou poder falar. Ixi, falou até aqui o nome de quem que é. Falou em inglês, não vai dar para entender, não. Então, me desconcentrei. Então, o cérebro, ele muda o tempo todo, gente, o tempo todo. E, além de mudar o tempo todo, de acordo com as nossas experiências, lembrei da forma, de acordo com as nossas experiências, de acordo com os nossos aprendizados, o cérebro também, ele é único para cada indivíduo. O meu cérebro, ele é diferente do seu cérebro. Cada pessoa tem um cérebro ímpar. Nenhum cérebro é igual ao outro, tá? E aí ele continua falando, com este estudo, o Matt Leonard, esse PhD, com este estudo podemos ver o que realmente está acontecendo nas regiões do cérebro envolvidas na diferenciação de sons
durante esta fase inicial de aprendizado. Então, eles começaram a ver ali o que está acontecendo, o que acontece no cérebro quando a pessoa começa a aprender um idioma. O que ele viu? Que é importante a gente mudar, nós, aprendizes de idiomas, estudantes de idiomas, nós mudarmos a medida, mudarmos a nossa atitude, estou desligando aqui o ar-condicionado que agora está um frio aqui, mudarmos a nossa atitude à medida que sons estrangeiros vão se tornando familiares. Bom, foi descoberta nesse estudo, nessa pesquisa, e isso tem vários estudos que falam, que afirmam a mesma coisa, que aprender os sons de um novo idioma é o primeiro passo quando você quer aprender um idioma. Então, esse negócio de você ir para o curso de inglês e você aprender, a primeira coisa que você vai aprender é o verb to be, é o verbo to be, e você vai aprender ali o what's your name, e você vai focar em certas estruturas. Essa não é a forma ideal de se aprender um idioma. A primeira forma de se aprender um idioma é por aprender a ouvir o idioma. É você estar apto a reconhecer os sons do idioma. E para esse estudo, Leonard e um outro estudioso, o Han Yi, que também é PhD, é um estudioso, um pós-doutorado, ele também participou desse estudo. Para eles dois, o que eles fizeram? Eles investigaram como a atividade nas regiões dispersas do cérebro, ou seja, não só no córtex da fala, né, aqui do lado esquerdo, mas em todas as partes, córtex pré-frontal, enfim, todo a nossa amígdala, nossa parte sistêmica, tudo. Como que essas regiões dispersas do cérebro estão associadas a línguas, a linguagem, a idiomas. E o que foi mudando à medida que o ouvinte se tornou mais familiarizado com os sons estrangeiros. Então, o primeiro contato que você tem é com os sons do idioma estrangeiro. À medida que você vai aprendendo e vai se familiarizando com o som, o cérebro vai mudando. E aí eles começaram a analisar que apesar do córtex da fala, ou aqui do lado esquerdo, começar a ser a primeira região do cérebro a agir, daqui a pouco todas as regiões do cérebro começaram a interagir nesse processo de aprendizado, tá? Não foi só o córtex da fala, a parte responsável pela fala do cérebro, não. A equipe pegou ali alguns pacientes voluntários com idades entre 19 e 59 anos, então eles pegaram adultos para fazer esse estudo, cuja língua nativa era o inglês, tá? Esses adultos foram estudar inglês e eles pediram para esses alunos, esses americanos ou inglês, enfim, esses alunos cuja língua nativa era o inglês, pediram para eles reconhecerem os sons da fala em mandarim. Então, eles trabalharam com o mandarim, pessoas nativas de inglês. E após um breve período, as pessoas passaram pela fase inicial de aprendizado e se tornaram mais hábeis em categorizar os sons. Eles podiam dizer, porque o mandarim, ele é muito tonal, né? Em português, por exemplo, que é uma língua silábica, a gente fala casa, casa. Se eu falar, vou para casa, e eu falar, vou para casa, o significado de casa continua casa. Se eu falar casa, ou se eu falar casa, continua sendo casa. Agora, em inglês, não. Em mandarim, não. Se você falar i, é uma coisa, i é outra coisa, i é outra coisa, né? Então, é muito tonal. Mas, apesar de serem tons muito próximos, esses nativos de língua inglesa, não sei se eram americanos, esses nativos de língua inglesa, eles foram capazes de se tornar mais hábeis em reconhecer o som. Agora, o que é importante para a gente aqui com relação ao cérebro que eles descobriram? O Matt Leonard, vou chamar ele de Leonard porque eu sou íntima. O Leonard, ele falou que também eles viram muita variabilidade no cérebro. Algumas pessoas acertam um monte de tentativas ali ao reconhecer os sons e começam a errar e depois acertam de novo. Então, olha só,
algumas pessoas, elas primeiro acertavam o som, acertavam. Aí, de repente, começavam a errar. Aí, daqui a pouco, começava a acertar de novo. Então, teve esse up, down, up, sabe? Esse sobe, desce, sobe, né? Teve altos e baixos ali no processo de aprendizado. E aí eles viram que esses altos e baixos são importantes no processo de aprendizado, fazem parte do processo de aprendizado, e a gente não pode pular essa parte. A Gabi, o que aconteceu com a Gabi lá do início da história? A Gabi estudou durante muito tempo. Aí, quando ela foi praticar, já fazia alguns anos, provavelmente, né, que ela não praticava, ela terminou o curso de inglês, foi para a faculdade, não falava com ninguém. Aí, quando ela foi falar no trabalho, ela teve um down, ela teve um baixo, porque, afinal de contas, ela não praticava há muito tempo. E depois ela teria o up. Mas aí, o que ela fez? Ela ficou lá no down. Quando ela achou que ela era intermediária, ela ficou lá embaixo. Ficou no intermediário. Bom, o que era preciso fazer? O que é preciso fazer, então, neste momento? É importante a gente ajustar os nossos neurônios, os nossos botões neurais. É como se a gente tivesse um monte de botãozinhos, nossos neurônios fossem um monte de botão que estão procurando se ajustar. E a gente, quando eles estão lá se ajustando, se a gente para no momento de baixa, a gente deixa eles lá confusos. Então, a gente precisa pegar as ferramentas, pegar ali a chave de fenda, sei lá, que eu não sei consertar botão, mas pega lá a ferramenta necessária e precisa ajustar esses botõezinhos, tá? Porque quando esses estudiosos, né, inclusive o Leonard, eles observaram os sinais neurais gerados pelos estudantes de idioma, eles viram um padrão que realmente foi surpreendente para eles. Porque antigamente, os estudos publicados sobre esse assunto sugeriam por que sugeriam? Porque eles não falavam com convicção, que eles não tinham tantas evidências assim, porque antigamente os exames eram mais superficiais. Então, esses exames sugeriam que a atividade no córtex da fala pode aumentar à medida que uma pessoa se torna mais familiarizada com um idioma, né? A atividade aumenta. Isso estudos antigos falavam que aumentava. Né? Aqui. Aí, o que se acreditava antigamente? E muita gente ainda acredita, né? Porque não estuda ciência. Então, estudar, né? Vai se tornar mais familiarizada com o idioma e pronto, ó, daqui a pouco tá falando tudo, né? É só estudar. Estudos antigos. Só que os pesquisadores da Universidade de São Francisco descobriram que, em vez disso, aconteceram mudanças distribuídas por todo o nosso cérebro, por todo o córtex da fala, e a atividade foi aumentando em algumas áreas do nosso cérebro, mas foi diminuindo em outras. Mantendo um equilíbrio cuidadoso. Lembra quando a gente falou no início aqui desse vídeo que o cérebro ele fica lutando contra lutando para ficar, ao mesmo tempo que ele quer, ele sabe que é bom para ele a neuroplasticidade, ele também fica lutando porque ele quer ficar estável. Então, nisso, o que o cérebro muito inteligentemente faz, né? Porque o nosso Criador criou ele perfeito. Ele fica buscando o equilíbrio. Poxa, que nem a história do chocolate. Bom, eu não preciso ficar sem comer nenhum chocolate. Eu posso arrumar um momento para comer um chocolate. Eu posso comer um chocolatezinho por semana, né? Eu posso comer talvez 2 chocolatezinhos por semana, não precisa ser tão radical. Então, o cérebro, ele fica também buscando esse equilíbrio. O segredo de um cérebro saudável é o equilíbrio, e ele mesmo busca por esse equilíbrio. Então, outras coisas também que descobriram nesse estudo, ó. Eles descobriram quais regiões do cérebro foram mais ativadas por qual tom que variou entre os dias. Falei tudo enrolado essa frase, né? Porque eu estou aqui lendo, me enrolei.
Eles perceberam que as regiões do cérebro, elas foram mais ativadas, dependendo do tom ali, do som que se tocava ali do mandarim. Em alguns indivíduos, algumas regiões ativavam mais, em outros indivíduos ativavam menos. Então, isso variava de pessoa para pessoa, tá? Não porque uma pessoa é mais inteligente que outra, não, mas é por causa daquilo também que eu falei no início, que os cérebros, eles são únicos. Não existem dois cérebros iguais. Então, alguns cérebros ficam mais ativos em determinadas regiões e menos ativos na outra, e o contrário também. Gente, desculpa, eu acho que agora eu vou ficar meio perdida aqui, porque eu tive que dar uma paradinha para atender o interfone. Por isso que é bom uma live que não é live, né? Porque eu posso cortar. Interfone é coisa, agora isso que dá, trabalhar em casa, né? Ó, calma aí, agora deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Ah, então, pois é. Então, eu estava falando disso, né? Que muda de cérebro para cérebro. E aí o Leonard, ele falou, é mais como se o cérebro de cada pessoa tivesse um conjunto único de botões que estão sendo ajustados enquanto se familiarizam com os sons do novo idioma. Então, cada pessoa tem um conjuntinho diferente de botões, e esses botões precisam ser ajustados, cada um vai achar a sua forma ali de ajustar melhor, né? Com as práticas do idioma que melhor que melhor se encaixam nelas, né? Em cada indivíduo, nessas pessoas. E aí ele falou: esses pequenos botões neurais estavam todos se comunicando para chegar ao ponto em que podem fazer a tarefa corretamente trabalhando juntos. Então, olha só quanta coisa, gente, acontece no nosso cérebro quando a gente está aprendendo um novo idioma. Tá rolando uma briga ali dentro do nosso cérebro. Novas conexões. Gente, vocês já pegaram várias cordas ou vários cabos e tentaram conectar, amarrar uns nos outros? Porque dá trabalho mesmo, leva tempo, não é uma coisa rápida. E vocês viram que eu falei que tem altos e baixos no processo de aprender um idioma. Então, a Gabi, o erro dela foi que quando ela teve uma experiência ruim, ela se fixou, ela ficou ali na experiência ruim. E ela não, e o cérebro dela estava precisando agora de novos ajustes. E talvez você me pergunte, poxa, Clarice, mas ela não estudou durante anos? Por que que agora ela foi falar inglês e ela não conseguiu? Isso acontece muito, porque o inglês que você aprende na sala de aula não é o inglês da vida real. Então, quando você vai para a vida real, por mais que tentem, gente, por mais que eles coloquem ali áudios da vida real e tudo mais, é diferente. Quando você vai se deparar com um nativo, quando você vai conversar com um nativo, a experiência, ela é diferente. Até porque cada indivíduo, cada nativo tem um sotaque diferente, principalmente em inglês, que a maioria das pessoas nem nativa é, a maioria das pessoas que falam inglês nem é nativa. Então, você tem que estar preparado para essa diferença. Não é porque você tem dificuldade para aprender inglês, não é. Não é porque você tem dificuldade para aprender idioma. Todo mundo lida com essa dificuldade. Mas a gente tem que encarar assim, normal, essa dificuldade faz parte do processo, e é nesse momento agora que eu tenho que ser persistente, porque os meus neurônios estão se ajustando. Eu não posso parar nesse momento, porque senão eu vou deixar eles lá confusos. E toda vez que eu for falar um idioma, eu vou me enrolar e eu vou achar que eu não nasci para falar idiomas, quando na verdade não é isso. Você só tem que, primeiro, descobrir a forma certa de você aprender, porque, como falamos, cada indivíduo é único, cada cérebro é único, então você tem que descobrir a melhor forma para você. E segundo, você precisa ser paciente para os seus neurônios se acomodarem da melhor forma, a ponto de você conseguir entender bem o idioma estrangeiro, tá? E outra questão, já que a gente está falando aqui de lá para baixo, né, no caso da Gabi, que foi lá para baixo e ficou, ela teve o outro, foi lá para baixo e ficou. Isso se relaciona muito também com uma coisa chamada Intermediate Plateau, ou seja, é o platô
intermediário. O que é o platô intermediário? Todos nós, em todas as áreas da nossa vida, tudo que a gente aprende na vida, a gente chega ao platô intermediário. O platô intermediário é um ponto que você chega quando você aprende algo que parece que você não sai do lugar. Quando você começa a aprender alguma coisa, você começa, aí você aprende, tudo é novo, tudo é muito fácil, né? De se compreender, assim, de reconhecer o quanto você está aprendendo. Porque para quem não sabia nada, para quem sabia zero, de repente você aprender 10, pô, é coisa para caramba, né? É mais do que 100%, vai ser 1000%, entre 0 e 10, 1000%. Então, você acha, caramba, eu aprendia muito, mas eu cheguei num intermediate plateau que eu não aprendo mais nada. Você chega num nível que você tem que se desafiar muito para conseguir perceber a diferença, tá? E é isso, quando você começa como iniciante, as palavras que você aprende geralmente são algumas das palavras também mais comuns em inglês, mais comuns em um idioma, e você fica vendo as mesmas palavras repetidamente, você fica vendo as mesmas palavras repetidamente. Então, naturalmente, você vai aprendê-las mais facilmente. Depois, essas palavras do dia a dia, elas já vão ser normais e vão começar, para você melhorar no idioma, você vai ter que começar a ver palavras que são mais raras, que você não vê tanto assim, você vai ter que falar de um leopardo. Quem é que fala de leopardo todo dia? Ninguém. Você vai ter que falar de bateria de carro. Quem é que fala de bateria de carro todos os dias? Ninguém, né? Não sou um mecânico, né? O leopardo, a não sei que você seja veterinário, sei lá, nem veterinário, trabalhe no zoológico. Então, fica mais difícil mesmo você aprender num novo vocabulário e você crescer no idioma que você está aprendendo. Mas isso significa que você não precisa ler ou ouvir tanto para obter as repetições necessárias para ajudar essas palavras a serem armazenadas em sua memória de longo prazo. Estou engasgando, né? Nosso Deus, acho que eu estou falando muito rápido. Então, assim, para você aprender novas palavras, para você sair do intermediate plateau, você não precisa ler ou ouvir tanto para obter as repetições necessárias no idioma. Você tem que pode ficar tranquilo, porque você, quando chega nesse nível, que você já fala alguma coisa, mas está difícil de você sair, o que você precisa agora não é tanto ler, ouvir. Vai ajudar? Isso é importante? Sim, isso é importante. Mas a repetição dessas palavras não é o que vai fazer você sair do intermediate plateau. O que você precisa agora, o que foi descoberto também em pesquisas, é que você tem que se expor mais ao idioma. Você tem que falar mais o idioma. Essa é a questão. E foi aí que a Gabi errou, porque quando surgiu a oportunidade de ela falar mais, de ela se expor mais, e ela errar, e ela aprender com os erros dela, e ela perceber o que ela precisava melhorar, ela achou que ela era intermediária, ela falou, ai, não, acho melhor eu ficar por aqui mesmo, não me expor tanto, eu conversar com o meu chefe, falar para ele que eu não tenho tanta facilidade assim, eu acho melhor eu ser franca com o meu chefe, foi o que ela pensou, né? E não, e aí ela não foi falar, quando ela precisava falar, entende? Então, esse é o erro. Eu até separei aqui uma fotinha, eu vou mostrar para vocês uma foto do Intermediate Plateau. Eu já estava quase esquecendo, para vocês entenderem esse momento do Intermediate Plateau. E eu acho que vai ser muito bom para vocês verem essa imagem. Olha só. Porque parece mesmo que a gente não consegue sair dessa posição do intermediate plateau quando a gente está nele. Eu também já me senti assim. Olha só, vocês estão vendo aqui, né? Ó, aqui é a habilidade, skill, né? Que tem um gráfico. E aqui é o time. Esse gráfico foi tirado, e essa pesquisa agora que eu tô falando do Intermediate Plateau foi tirado desse site aqui, betteratenglish.com, tá? Break Intermediate English Plateau. Muito boa essa matéria. Mas esse gráfico aqui, ó, entre habilidade e tempo. Quando você está aprendendo um novo idioma, uma nova habilidade, seja ela qual for,
Progresso é rápido no começo. O progresso é rápido no começo. Progress is fast in the beginning. Então, ó, começa. Você tem altos e baixos também, mas o progresso é mais rápido. Aí você chega, ó, then you hit the intermediate plateau. Aí você entra no intermediate plateau. O que dá vontade de fazer? De se matar, né? Ah, eu não sou boa nisso, eu não nasci para falar inglês, eu sou péssima falando inglês, não dá para mim, já era. Aí a gente fica aqui, ó, se sente na forca. Só que é nesse momento que você tem que lutar, que você tem que continuar, você não pode desistir. Porque, ó, depois do intermediate plateau, a ascensão, o progresso, ele é mais lento mesmo. Ó. E aqui está falando, ó, it takes much longer to get to the really advanced levels. Leva muito mais tempo para você chegar nos níveis avançados do idioma. Isso é normal, super normal. And progress can feel slow. Então, você começa a sentir o progresso muito devagar. Então, para você agilizar isso aqui, você tem que se expor o máximo possível, tá? Sabe aquela regra do 80-20? Que de 100% você tem 20%, você tira 20% de uma determinada performance e 80% de outra. Por exemplo, de 100% aprendendo inglês, 20% é você aprender, você estudar ali o idioma, e 80% é exposição. Então, quando você está aprendendo um idioma, 80% do aprendizado é se expor ao idioma. Você falar, 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 se arriscar, pagar mico, errar, e é assim mesmo, tá? Outra aqui que eu tenho, outro gráfico que eu tenho também dessa pesquisa, que é muito parecido, mas com informações diferentes. Opa, calma aí. Calma aí, gente. Não, deixa eu sair daqui, porque senão eu não consigo abrir. Ó, é esse aqui, olha, esse gráfico aqui. Ó, agora o gráfico é entre o Mastery of English, quer dizer, quando você já é mestre, sabe, é muito bom em inglês, e o tempo. Aqui está o platô, tá vendo? Ele continua aqui no platô, né? Só que aqui, ó, tem a mensagem, ó, don't give up here. Não desista aqui. Porque é nesse momento que dá vontade de desistir. No momento em que o nosso cérebro, ele está se acomodando. No momento em que o nosso cérebro, ele está buscando essa neuroplasticidade necessária, sabe? Ele está se reformulando, ele está aprendendo muita coisa, é muito esforço para o seu cérebro, mas isso é muito saudável para você, muito saudável para o seu cérebro, e é recompensador, porque você vai aprender o idioma, e todo mundo passa por isso, todo mundo passa por isso. Agora, você tem que tomar muito cuidado com a forma como você se expõe, você tem que colocar na sua mente, você precisa colocar na sua mente que esse processo, esse momento, quando você está aprendendo idioma, isso é necessário, tá? Hoje de manhã, eu queria contar para vocês uma história. Hoje de manhã, por muita coincidência, isso aconteceu comigo. Eu paguei um site que oferece professores de idiomas, e aí eu queria praticar francês, porque eu estudo muito francês sozinha, estudo muito francês sozinha, só que eu não falo com ninguém, eu não tenho com quem falar. Falei, bom, eu vou ter que pagar um professor para eu conseguir falar com alguém. E aí eu fui nesse aplicativo e foi muito interessante essa experiência, porque ele é francês, um amor de pessoa, educadíssimo, muito legal. Só que ele é um francês nativo e ele não é professor. Ele de formação, ele nunca estudou para ser professor. Mas ele precisando trabalhar, precisando, né, buscar o sustento dele, ele começou a dar aulas de francês. Por isso que, olha só, gente, essa mensagem é muito importante, porque só de você falar com um professor nativo, nem sempre isso é positivo. Ah, porque esse professor que eu arrumei é péssimo? Não, calma. Depois tudo se arranjou, porque ele tinha uma atitude muito positiva e ele está muito disposto a aprender. E outra coisa, quando eu comecei a dar aula de inglês, eu também não tinha formação nenhuma na área.
tá? Eu não era professora formada, não tinha nenhum conhecimento sobre educação. Eu era uma metida besta que falava inglês, me deram a ideia, Clarice, por que você não dá aula de inglês? E aí eu fui lá, meti a besta, só que eu estudei muito para me tornar uma boa profissional. Então, isso acontece mesmo quando as pessoas falam outro idioma, a gente não pode recriminar, mas você, como estudante, você precisa tomar certos cuidados com o profissional que você escolhe, mesmo sendo nativo. Porque esse professor, ele chegou, ele perguntou para mim quais eram os meus objetivos. Eu falei, meu objetivo, eu falei com todas as letras, ainda falei mais uma vez. O meu objetivo é falar, 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 e eu contei para ele tudo isso aqui que eu acabei de contar para vocês. Estudo muito, mas tem que praticar, não, 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 não. Aí ele falou assim: bom, vou falar para você como que eu trabalho. Aí ele veio me falar que ele usa uma apostila, que eu teria que comprar a apostila, não é ele que vende, então o interesse dele não era financeiro de vender essa apostila, mas ele usava uma apostila que ele gosta muito, que comprava sei lá onde, num site e tal, e ele trabalhava em cima daquela apostila, porque ele gosta de seguir a ordem de uma apostila e tal, não, não, não. E aquilo, quando ele começou a falar, eu já comecei a arder por dentro, né? Apostila, já comecei a ficar agoniada, me coçar, aí beleza, aí eu ouvindo, aí ele, olha, e a gente vai começar, eu vou começar misturando um pouquinho de inglês de português com francês, aí depois eu coloco mais um pouquinho de francês, eu vou aos poucos introduzindo o francês, papapá, papá. Lá para a nona, décima aula, a gente já deve estar falando só francês. E eu, na minha cabeça, assim, mas como assim? Mas eu falei para ele que o meu objetivo principal é falar, 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 que eu já estudo francês. Aí eu falei para ele: olha, fulano, eu quero falar, 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 eu não quero ficar seguindo a apostila, o meu objetivo principal é falar. Ele: ah, não, então tudo bem, então a gente pode falar e tal, sobre coisas do dia a dia. Beleza. Começamos, então, a falar sobre as coisas dele. Começou a puxar papo: ah, você sempre morou no Brasil? Não, não, não. Isso já em francês, né? Conforme eu fui falando, gente, eu falo muita coisa errada em francês, muita coisa errada. Primeiro, porque eu estudo sozinha. Segundo, porque para você falar as coisas tudo certinho, você tem que estudar muitos anos. Eu não tenho a menor pretensão de ficar muitos anos estudando gramática de francês. O que eu quero é falar francês, mesmo que eu fale tudo errado, me vai, nós foi, sabe? Não me importa. E você também não deveria se importar com o inglês, tá? Aí eu fui falando tudo errado, eu sei que eu tô falando, mas eu sou assim, eu não gosto de ficar pensando, traduzindo português, não sei o quê, procurando a regra. Eu não, eu vou falando tudo errado mesmo e vida que segue, segue o baile. Aí ele ficava me interrompendo para ficar me corrigindo, e ele escrevia, dadadã. Aí ele foi, eu falei para ele: olha, eu tenho muita dificuldade com o passado, eu tenho que contar uma história no passado, para mim é muito difícil. Aí ele começou a me interromper e a me falar de regra de passado, qual que é a regra, qual que é não sei o que, não sei o que. Aí eu virei para ele e falei assim: olha só, eu já estudo sozinha, tá? Eu tenho a minha própria metodologia, eu tenho a minha própria forma de estudar, a forma que funciona para mim. Não precisa se preocupar com regra. Eu não estou preocupada com regra. Eu quero falar, eu preciso falar. Aí ele: ah, ok, então você não quer que eu te corrija mais. Aí eu: não, não é que eu não quero que você queira que você me corrija mais. Você pode, eu gosto quando você fala, tipo, que nem uma hora que ele corrigiu um negócio da minha pronúncia, eu gosto quando você corrige um ponto da minha pronúncia, que torna difícil a compreensão, porque eu quero ser compreendida. Mas ficar me parando a cada frase errada que eu falo, cara, eu não vou falar. Resumo da ópera, eu falei muito mais português nessa aula do que falei em francês. Mas eu vou continuar com ele, vamos ver se a gente vai se ajustando, não, né? Ele tem que se acostumar comigo, porque eu sou meio diferente mesmo. Então, é, então por que que eu estou contando isso? Porque isso é nocivo. Ele ficou falando muito dos meus erros. Se eu não fosse uma profissional de idiomas, se eu já não tivesse blindada, vamos dizer assim, para esse tipo de comportamento, eu ia ficar. Eu, quando terminei a aula, eu não terminei feliz, sabe? Tipo, ai, que delícia, pô, foi super legal, aprendi coisas legais e tal, que pessoa agradável. Ele é agradável de fato, mas eu saí assim, caraca, falei tudo errado, né? Saí meio agoniada, porque eu sei que ele fica procurando meus defeitos. Eu tô falando, ele tá procurando os meus erros. Se eu falo masculino, quando deveria ser feminino, ele fica corrigindo, porque não era masculino, era feminino. Se eu falar o janela, ele queria ficar corrigindo que janela é feminino, a janela, que não sei o quê. Gente, quantos americanos falam o janela, o festa, fui pro festa? Quantos? Qual o problema nisso? Então, eu já cortei e falei assim: olha, não quero ficar me corrigindo o tempo todo. Eu sei que eu falo errado, eu gosto de falar errado, eu vou aprender a falar certo falando. E aí eu vou vendo os pontos mais
críticos, você pode mostrar os pontos mais críticos que atrapalham a compreensão de fato, porque aí eu vou depois me aprimorando, eu vou estudando. Mas assim, ele não tem técnica absolutamente nenhuma, é uma pessoa muito bem intencionada. Eu achei maravilhoso que eu estou falando aqui isso dele, mas ele falou comigo, foi a primeira coisa que ele falou comigo quando a gente começou a conversar, que ele não é professor de francês, eu não sou professor, mas eu quero aprender, eu quero melhorar, eu estou dando o meu melhor. E aí eu fui falando, ele, ai, mas que bom que você fala, mas assim, ele meio, né, é bom você falar, porque senão não tem como saber, porque eu estou aqui dando o meu melhor, mas não adianta eu dar o meu melhor se você pensa ou quer algo diferente. Falei, pois é, por isso que eu estou me comunicando, estou falando para você o que que eu quero, porque eu sei a forma como eu aprendo melhor, então eu estou aqui te informando. Só que isso não acontece com todas as pessoas que aprendem o idioma. Então, por isso que eu quero te fazer um convite, que é o convite para o webinário que eu falei lá no início do vídeo. Gente, segunda-feira agora, 7 de fevereiro, às 7 horas da noite de 2022, tá? Eu não sei em que ano você está vendo esse vídeo, que esse vídeo aqui vai ficar no YouTube, vai, né? Vai ficar rolando. Então, 7 de fevereiro eu vou fazer o webinar, um webinário curto, de 40, 50 minutos, nada muito grande, nada muito chato. O plano que potencializa seu cérebro para melhores resultados. Eu vou dar para você qual a melhor forma de você aprender para você ter melhores resultados e você não ficar refém de professores, às vezes até professores formados, que não têm a técnica que o seu cérebro precisa para aprender um idioma. Então, se inscreva no link que está ali nos comentários, no link que está ali na descrição e deixa o seu like aqui nesse vídeo, por favor, porque se você ficou aqui até agora, acho que você gostou, não é mesmo? Então, deixe seu like, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, por favor, porque eu quero você aqui na minha comunidade, quero que a gente se fale sempre. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No final das contas, a Gabi ficou lá no Intermediate Plateau, ela não falou inglês. Eu quero saber, e você? Vai ficar no Intermediate Plateau ou vai se jogar, falar tudo errado, mas vai falar para você ir lá, ó, lá para o top, lá para o topo? Me fala ali nos comentários. E eu vejo vocês na segunda-feira. Não vou nem me despedir para terça, quinta, não. Segunda-feira eu vejo você aqui, tá bom? See you!